Queridos irmãos e irmãs, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe é uma festa mariana que, obviamente, como deve ser, nos aponta para Cristo. Mas cada manifestação da Virgem Maria tem sempre o seu particular, a sua característica. E a Virgem de Guadalupe nos ensina algo muito importante e que, infelizmente, a nossa igreja, passados já 5 séculos da evangelização na América Latina, ainda não conseguimos viver. É a questão da inculturação da fé e da evangelização. A Virgem Maria aparece indígena, não apenas com o rosto indígena, mas vestida indígena. E é interessante, toda vez que a igreja, até mesmo quando é por meio do Santo Padre, o Papa, e alimenta a consciência de que é preciso uma evangelização enculturada, sempre surgem grupos na igreja que resistem. Vocês acompanharam no último sínodo sobre a Amazônia, como o Santo Padre foi ofendido por grupos ditos católicos, que provavelmente não o são, porque se fala numa igreja amazônica com rosto amazônico, quer dizer, com rosto indígena. Teria sido a Santíssima Mãe de Deus também uma herege por ter aparecido indígena? Teria sido a Santíssima Mãe de Deus herética porque se vestiu de forma indígena? E tem um passo além. Mãe indígena gera filho indígena. E o detalhe da imagem de Guadalupe é que ela está grávida. É uma indígena grávida que gerará um filho indígena. O primeiro passo de uma evangelização enculturada na história da igreja foi realizada pelo apóstolo Paulo, quando começou a evangelizar as cidades gregas do Império Romano, deixando a casca judaica. Paulo investiu fortemente no seu apostolado missionário num ambiente que não era judeu. E nós somos filhos desta evangelização paulina. Utilizando categorias gregas, uma linguagem grega, o apóstolo Paulo apresentou Cristo Jesus como Redentor de todos os povos e nações. Como ouvimos no Salmo que acabamos de recitar, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Esta grande exortação do salmista foi vivida pelo apóstolo Paulo e por tantos outros missionários e missionárias ao longo da história da igreja, que vivendo em culturas distintas, falando línguas distintas, conseguiram apresentar o Evangelho a outros povos e nações, que não eram de matriz nem judaica, nem grega e, na atualidade, nem europeia. A Virgem de Guadalupe é um testemunho de que esta exortação do salmista é realizada pela própria Mãe de Deus.
É a Mãe de Deus que se veste de indígena e assume a carne indígena para evangelizar os indígenas. Peçamos ao Senhor que se cumpra a exortação também do Papa Francisco, escrita na exortação apostólica Evangelii Gaudium. O Papa afirma: a Igreja no século XXI não pode viver um cristianismo eurocêntrico e monocultural, porque isso será uma grande infidelidade ao mandato missionário de Cristo. Supliquemos a Virgem de Guadalupe, a Mãe indígena, que ajude a Igreja e principalmente os que governam a Igreja para não resistirem a esta exortação de Deus. A Igreja será sempre mais católica quanto mais culturas abraçar, quanto mais línguas abraçar, porque catolicidade, todos sabemos, significa universalidade. E enquanto houver uma cultura que estiver fora do Evangelho, a nossa Igreja não será católica, lhe faltará. Supliquemos então ao Senhor que nós, no nosso cotidiano, também aprendamos a encarnar o Evangelho numa linguagem que seja acessível a todos, num testemunho que revele de fato quem é Deus, quem é Cristo Jesus e como nós podemos participar de sua vida divina e sermos inseridos em seu reino. Que o nosso testemunho do Evangelho possa atrair novos discípulos e discípulas para Cristo, como foi o testemunho da Virgem de Guadalupe. Como vimos na introdução, a ação missionária da Igreja em nosso continente foi favorecida justamente por esta manifestação da Virgem Maria como indígena. Os indígenas acreditavam que o sol e a lua eram divindades. E quando contemplam a Virgem Maria tendo aos seus pés a lua, compreendem que o Deus que ela carrega no ventre é soberano, é superior. E é preciso então aderir a Cristo para encontrar sempre um novo sentido. Supliquemos então ao Senhor e a intercessão da Virgem Maria que nos ajude a perseverar numa fé sempre mais pé no chão, sempre mais encarnada, sempre mais inserida na realidade concreta para favorecer de fato a salvação de todos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro e que sua Mãe nos abrace na sua intercessão. Amém.